E aí, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao canal Conexão Futebol. Deixa seu like, compartilhe. Vamos falar sobre o que a bancada do Sport TV falou sobre o peteleco que Rodrigo Nestor levou. E vamos ver o que Rodrigo Nestor também falou. E vamos ver alguns canais de futebol falando, especialmente o no Vitória, que fala sobre esculamba, né? A regra esculamba o Campeonato Baiano. E veja que realmente virou um assunto da resenha. Mas antes de você ver tudo isso, deixa seu like, compartilhe, ajude para que nosso canal possa chegar a mais visualizações. Vamos ver aí. No Campeonato Baiano. Aliás, campeonato que acontece de tudo e a gente ainda não viu tudo que dá para ser visto. No jogo do Bahia contra a Jacuipense, perto ali do intervalo do jogo, um pênalti marcado para a Jacupa, bem marcado por sinal. Antes da cobrança, o Bahia já vencia o jogo por 2-0. Eis que Matheus Firmino chega para Rodrigo Nestor e dá um peteleco. Um peteleco. Peteleco. Rapaz, eu não sei o que o jogador da Jacuipense estava com a cabeça. Se você não viu esse lance, veja aí agora. Veja aí agora o que foi que aconteceu. Pois é, ele dá um peteleco em Rodrigo Nestor, que valoriza, e aí eu lhe pergunto, é agressão? Não é? Bom, a subjetividade, a interpretação do que é falta, do que é agressão no futebol, é que acaba provocando toda essa polêmica. Mas repare, expulsões podem acontecer sem nenhum tipo de ato hostil, né? Uma cusparada, por exemplo, ou até mesmo aquele lance de Rodrigo da Ponte Preta, né, em Preles. Pois é, basta aquilo ali você configurar como um ato hostil ou uma agressão. Não há um medidor, né, da agressividade, da intensidade da agressão. E o Matheus Firmino foi infantil, né, foi juvenil, e aquilo não se faz em um jogo profissional. Não é baba, sabe? Não é baba. Ele errou e a expulsão, ao meu ver, até porque está na regra, foi muito bem aplicada. Claro que o Rodrigo Nestor também valorizou, isso a arbitragem deve ter levado em conta, foi o VAR que chamou o árbitro do jogo para poder ele analisar no vídeo o que tinha acontecido, mas é isso mesmo. Uma expulsão num jogo de semifinal de Campeonato Baiano por conta de um peteleco. Um peteleco que colocou um jogador para fora de campo. E o pior de tudo é que tá certo. Rapaz, um peteleco. Durma com barulho desse. A gente estava ali, né, esperando para bater o pênalti e ele me agrediu, independente de ser um tapa, um peteleco, é agressão. E a agressão, acho que o VAR foi muito bem, revisou e ele teve que ser expulso. Acho que foi uma infantilidade da parte dele. Brincadeira, né? Bom, o errado é o jogador profissional fazer esse tipo de conduta, né? Conduta que não é um nenhum baba, como o rapaz falou, e o Rodrigo Nestor deu essa entrevista dizendo que realmente foi agressão. Eu fiz algumas anotações aqui referente da regra, usar a língua, realizar o mau uso da língua, ação ofensiva, insultar ou abusar, morder ou agredir ou cuspir alguém, mas não tem nada a ver com o peteleco que o jogador Rodrigo Nestor fez. E ele também valoriza, né, o lance. Por isso, o mais incrível ainda é o VAR, que ainda vai lá e expulsa o jogador. Tem vários, como ele citou aí, do Rodrigo, que estava na Ponte Preta, ou foi do Vitória, o Rodrigo estava no Vitória na Ponte Preta, fez aquele ato obsceno e aí levou à expulsão. Mas veja agora o que a bancada do Sport TV falou sobre esse lance aí. Sérgio Oliveira já está aqui. Quem diria, né? Que seria teleco fatal, conversar com a gente. Ô, PC, é o seguinte, já expulsou alguém? Alguém já tá ardendo. Já expulsou alguém na sua longa carreira porque o jogador deu um peteleco na orelha do outro? Rapaz, ele já não expulsou por coisa pior, bem pior. Você? Que podia, né? Não, Você? eu não. Tô Ah, falando. tá. Futebol aconteceu várias coisas, né, PC? E aí, PC, boa noite. Boa noite, Diniz, Mansur, Alex, boa noite para todo mundo que está em casa. Olha, eu já tive várias situações, né? E cometi muitos erros também de interpretação, em lance que de repente era para aplicar vermelho, eu dei amarelo, deixei de expulsar, mas por peteleco, não, por peteleco não. Vamos começar com o peteleco. Vamos começar com o peteleco porque merece, PC. Vamos ao lance do Campeonato Baiano super inusitado. É isso, Jacuipense e Bahia, jogo da volta. Na semana passada, a gente já mostrou aqui uma expulsão bastante interessante também do jogo do Atlético Alagoinhas e Vitória. Mas no jogo de hoje, teve aí, no momento que seria a cobrança de pênalti a favor do Jacuipense, finalzinho do primeiro tempo, foi um lance de pênalti por mão do Michel Araújo, ex-jogador de São Paulo, e aí teve essa ação, né, do Matheus Firmino ali no jogador do Bahia, ainda, do Rodrigo Nestor. Que agressão! E aí ele, né, acaba tendo essa ação aí, né, de simular ali, né, uma agressão. Dado amarelo pro jogador do Bahia. Simulado uma agressão,
o VAR presenciou essa cena, o VAR Pablo Ramon, que é um VAR experiente, é do quadro da FIFA e que foi escalado lá na semifinal do Campeonato Baiano, chamou o árbitro Ezequiel Costa, é isso mesmo, com I, Ezequiel Costa, e após a revisão, ele aplica o cartão vermelho para o Matheus Firmino, e aí numa situação realmente Tem que começar a chamar bastante inusitada, naquela provocação que sempre tem na cobrança de pênalti, de posicionar a área, de quem vai atrapalhar. E aí eu acho que ele acabou tendo o Rodrigo Nestor essa simulação, né? Isso é uma vergonha. De ter sido agredido, cai dessa maneira. Com respeito ao Nestor. É uma vergonha. Vou falar uma vergonha o que ele fez, o Nestor. Eu tô indignado com o Nestor. Solta, Mansur. A minha sensação é a seguinte: se alguém quisesse mostrar para alguém de fora, assim, quais são os males do futebol brasileiro em termos de comportamento em relação à arbitragem. Você pega esse lance, tem tudo aí. Você tem, primeiro, a bobagem de um jogador dar um peteleco no outro. É uma bobagem desnecessária. Nós não sabemos se foi matar um pernilongo. Agora, aí o Nestor faz uma simulação que é inacreditável. Aí o Canu, a indignação do Canu indo em direção ao árbitro, como se tivesse acontecido um soco na uma cara. tragédia. Uma Tentaram agredir cotovelada. meu companheiro e quase nocautearam o meu colega. Para além disso, o VAR chama para um lance desse. E após chamar, o árbitro vai, constata que é um peteleco e expulsa. Ele não viu. Isso é o futebol brasileiro. Né? É uma salada. Não, mais justo aí era cartão amarelo pra simulação, porque a Globo não contrata as novelas. Não, uma encenação dessa maneira aí. Impressionante isso. Na semana passada... Você vê que ele vê, desculpa, PC, ele não vai com aquela de raiva, que eles estão... Ele parecia uma É a provocação que é do jogo. Sei lá. E a gente fala assim que o Pablo Ramon é um árbitro experiente, um VAR experiente, trabalha nos principais jogos do Campeonato Brasileiro e tem trabalhado em muitos jogos também, das eliminatórias e da Libertadores, e ele não vai poder fazer jogo de Argentina, então, porque o argentino tem aquela mania de chegar no adversário, né, e dar o tapinha no rosto, assim, naquela provocação, e aí eu acho que corre um risco muito grande, mas realmente ali é aquela provocação que é do jogo, é o que a gente sempre fala assim, a questão do entendimento do futebol, o porquê que o VAR é criado, se é uma situação de agressão, de um incidente não visto pelo árbitro, mas de uma conduta violenta, aí sim é passível do VAR atuar. Mas a maneira como foi, nessa simulação do Rodrigo Nestor, caindo dessa maneira, essa pressão dos jogadores do Bahia, acabou aí, olha só, naquela provocação, e olha, tem até um delay na queda do Rodrigo Nestor, né? Tem a ação do Matheus Firmino ali naquela provocação. Ele passa bem, nem viu. Não viu, ele já levanta, só vê o jogador caindo. Tem uma notícia se o Nestor passa bem após esse golpe. Precisou ambulância entrar? Vamos buscando aqui a atualização do protocolo médico do Bahia aqui, né? Isso é uma vergonha. O que aconteceu é uma vergonha. Uma vergonha. Tem uma parte que é curiosa. A gente acaba até por vezes rindo, porque é do inusitado, ridículo, mas é ruim, né? Não é legal. Na semana passada, só para Tem complementar... alguma regra que possa ter sustentado essa decisão do VAR? A decisão do VAR é dele ter entendido como uma conduta violenta, que a imagem é muito clara e mostra que é uma provocação ali entre os jogadores. Isso não é agressão, não é conduta violenta. Não dá. Tem que fazer aquela leitura, se o árbitro observar, vai lá dar uma dura no jogador, mostra amarelo para os dois jogadores ali e resolve a situação. Isso não é lance, isso não é lance para VAR chamar, isso não é conduta violenta, isso não é agressão, isso é provocação, que, lógico que os jogadores precisam ter esse cuidado, mas que faz parte do futebol e o árbitro precisa ter essa leitura. Na semana passada, Atlético de Alagoinhas e Vitória, aí sim foi um caso mais grave, que foi um caso de agressão entre os jogadores do Atlético Alagoinhas, teve agressão ao integrante da comissão técnica, e na volta do segundo tempo o VAR chamou, o árbitro revisou e expulsou os dois jogadores do Atlético Alagoinhas, os jogadores que estavam no banco de reserva. Mas agora, o VAR não é para ser usado dessa maneira, né? Parece então colegial. E para mim, o desfecho da história que é o pior. O rapaz que estava ali, Flavinho, o atacante do Jacuipense, esperando para bater um pênalti. Aí parou, disparou o jogo, quase 10 minutos depois ele foi bater o pênalti. Ele nem olha para trás, olha. Quase cancelou o pênalti. Ele tá olhando para a bola ainda lá. Tentando se concentrar. Tentando focar ali. Acabou perdendo o pênalti. Perdeu o pênalti. Toda a preparação que ele tinha, aí o VAR foi fazer a revisão, foi parar. E a imagem ainda não dá certeza se toca o peteleco nele. Essa história é sensacional. Eu acho que tem. Não dá para saber, né? Nós não ouvimos o Stralinski. Podia rolar uma simulação aí, Alex, pra gente poder fazer a avaliação. Eu não vou passar vergonha que o Nestor passou, pelo menos. Vai lá, pô, tomar um peteleco. Vou chamar o PC para reclamar que o Alex me deu um peteleco aqui no braço. Meu Deus do céu, que vergonha. Como vocês viram aí, virou resenha, virou piada, virou a bancada aí, analisou e fez até alguma informação interessante, né? Se o juiz brasileiro apitar o futebol da América do Sul, na Argentina, que tem muita briga, que tem muita tapa, cara no olho, será que ele ia expulsar, né, todos os jogadores, né? Bem, é a primeira vez que vejo isso no futebol, um peteleco ser sinônimo de ser um expulso e o VAR chamar. Mas é isso aí, meus amigos. Se você gostou do canal, deixa seu like, compartilhe, ajude para que nosso canal possa chegar a mais visualizações e que Deus abençoe a todos.